Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando aqui para o vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre o autismo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o autismo de alto funcionamento e altas habilidades e aquele autismo que exige um pouquinho mais no sentido de ter uma necessidade específica nas dificuldades específicas. Então, qual a diferença de eu ter ou eu conviver ou eu estar com um aluno naquele momento que tem um diagnóstico autista, mas que é um autismo de alto funcionamento, que apresenta altas habilidades, e daquele autista que precisa de uma condição, uma necessidade diferenciada justamente pelas grandes dificuldades que ele pode apresentar. Vamos conversar sobre isso? Vem aqui comigo! Tenho sido questionada em alguns grupos, em algumas palestras que eu tenho ido, como que pode a gente ter um autismo de alto funcionamento? Veja, alto funcionamento não é altas habilidades, são coisas distintas. Então, quando eu falo em autismo de alto funcionamento, geralmente eu estou falando de um quadro autístico nível 1, que é o nível leve. Antes tempo, nós tínhamos o diagnóstico, inclusive, de Asperger, né? Hoje, esse diagnóstico, ele validou-se, o DSM-5 traz isso como validado já dentro da proposta do autismo mesmo. Então, o Asperger que a gente tinha, hoje ele é o autismo nível 1, o autismo leve que a gente chama. E sim, é possível nós termos o nível 1 de alto funcionamento. O que é o alto funcionamento para o autismo? O alto funcionamento é quando eu tenho um autista que tem uma condição de habilidades diárias de rotina de grande facilidade. Então ele tem essa autonomia, ele tem algumas destrezas, eles têm algumas habilidades práticas do dia a dia do qual ele não necessita de alguém especificamente para ajudá-lo nessas funções. Vejam, autismo de alta funcionalidade. É o autista que não precisa de alguém diretamente corresponsável para desenvolver habilidades de rotina diária e de hábitos diários. Esse é o autismo de alto funcionamento. O autismo com altas habilidades é aquela criança ou aquele ser em desenvolvimento que tem grande facilidade por algumas áreas específicas de aprendizagem. Aquela criança que, por exemplo, te dá uma aula sobre dinossauro, ele sabe nomes difíceis, nomenclatura mais complicadas de serem verbalizadas, ele entende muito bem, por exemplo, de carros antigos, ele entende de nome de peças e assim, realmente é uma grande facilidade. Ele desenvolve altas habilidades num processo de busca por hiperfocos. E aí, quando ele faz aquele hiperfoco, ele busca tudo sobre aquilo. E ele realmente desenvolve habilidades cognitivas altas sobre determinadas e sobre determinados assuntos, né? Então tem disciplinas que ele se sai muito bem, que a professora fala, meu Deus, mas essa criança não é autista. Como que ela pode ser autista se ela tem todo esse domínio? Tem. A informação importante que nós não podemos deixar de lado é que apenas 3,5 a 5% da população autística é que tem altas habilidades. Então é um número baixo, né? Então nós não podemos confundir, ele tem um grande domínio sobre determinada situação, ele tem altas habilidades. É importante avaliar para a gente entender se existe isso ou não. E ele também pode ser um autista funcional de alto funcionamento e isso nos confundir com altas habilidades. Por isso é diferente, a gente precisa separar as coisas. O que é autismo de alto funcionamento e o que é autismo de altas habilidades. E o que é aquele autista nível 2, nível 3 e até alguns níveis 1 que apresentam grandes dificuldades para aprender, porque nós temos essa demanda onde o coeficiente intelectual atinge não diretamente na necessidade específica da habilidade, mas em defasagem disso. Então nós precisamos ficar atentas porque este é o processo que a gente precisa desenvolver para fazer a estimulação das funções executivas. Então, quando se trata de autismo, nós precisamos ficar muito atentos. O que é o autismo de alto funcionamento? O que é uma criança autista com altas habilidades? O que é uma criança autista com dificuldades de aprendizagem? E nós ainda vamos falar num próximo vídeo
sobre a questão do autismo também, das funcionalidades. O que é um autismo funcional? Eu já falei um pouquinho hoje para vocês, já dei uma, né, que é essa alta funcionalidade, mas que tipo de funções nós precisamos e podemos observar e também trabalhar para que ele seja funcional naquilo que ele vai fazer. Mas isso no nosso próximo vídeo, que eu já te convido a assistir também. Fica aqui com a gente, se inscreve no canal, segue a gente lá na nossa fanpage, lá no nosso Instagram e recebe informações super atualizadas sobre tudo que a gente precisa saber voltado para esse mundo da psico e da neuropsicopedagogia clínica. Um beijo no coração. Fique com Deus e eu agradeço por ter vocês comigo todos os dias aqui. Beijo grande, tchau, tchau!